Janeiro é normal ser o mês do planejamento, ou seja, todo mundo termina dezembro, tem aquele recesso forense e fala, não, janeiro eu vou mudar, janeiro eu vou fazer tudo diferente, não gostei do meu segundo semestre, vou trabalhar de uma nova forma e vou mudar esse meu janeiro. Então janeiro é mês de mudança. E aí a gente chega no nosso fevereiro. Fevereiro é o quê? É alimentar aquele planejamento, ou seja, é o mês das promessas. Então, tudo que eu planejei em janeiro, eu vou realmente executar. Só que eu tenho que me convencer que eu preciso executar. Então, fevereiro é o mês de promessa. Eu vou fazer o que eu planejei. Estou prometendo para o meu eu. Eu vou fazer isso. E março é o mês do quê? Da realidade. Ou seja, quando chega março, é o mês de execução. Aí eu vou falar para você, advogado, e presta atenção nisso aqui. Se não for o que você passa, você nos dá o feedback aqui. Mas eu tenho certeza que você pode estar nessa situação. Planejei janeiro, prometi em fevereiro, porque tem carnaval, é um mês um pouco mais curto, já tem um mega feriado, né, a nível nacional, prolongado. Então estou prometendo. Aí chega março, é a hora de eu executar. E na hora que eu vou executar, o que começa? Vem a realidade. Ou seja, vem prazos, vem audiências, vem a rotina que eu tenho que levantar cedo, ficar até 5 horas, fazer prazo em casa. E aí começa a audiência, aí começa tudo. E aí tudo isso vai o quê? Vai me tirando da execução do que eu planejei. E março, às vezes, vai muito bem. Por quê? Porque é a hora que todo mundo sai à procura de resolver seus problemas, né? E às vezes vem para março, abril, não vai tão bem, mas você está naquela ideia de que março começou diferente, o ano vai ser diferente. E depois de abril vem maio, que também não vai bem. E junho talvez melhore um pouco. E julho vai mal. E você vai naquela esperança porque março foi muito bom. E no fim, a sua vida fica uma rotina em 10 meses. Então, todo aquele planejamento de janeiro, aquela promessa de fevereiro, não foi colocada em ação. E a gente tem que aceitar a realidade que nos assola ano após ano. Eu trouxe essa reflexão por quê? Porque quantos aqui de vocês não começaram animados em 2025 e terminaram frustrados? Pode responder, não tem problema não. Aqui é jogo aberto, é reflexão. Quantos trabalharam muito em 2025 e cresceram muito pouco? Quantos estudaram, mas não conseguiram monetizar com o estudo que investiram? A advocacia não é trabalhar mais. É sobre trabalhar com direção. Anota isso aí. A advocacia não é para trabalhar mais. É trabalhar com direção. Tudo isso que eu introduzi aqui, que quem perdeu essa introdução, eu vou deixar gravado aqui no Instagram, você assiste depois, que é muito interessante essa reflexão. Hoje eu vou te mostrar os 3 passos práticos para transformar sua advocacia ainda em 2026. Então fica aqui comigo, manda aviãozinho para mais pessoas que possam assistir essa live. Quem sabe tá aqui a sua trava, a gente consegue virar essa chavinha e você começa 2026 muito melhor, tá? Então, faço convite a todos, espero que a reflexão tenha sido boa. Todo mundo aqui gostou da reflexão, me dá o feedback, fala se você já passou por isso, fala se foi importante para você escutar tudo isso que eu disse até agora, porque o choque de realidade é fundamental para que eu possa fazer mudanças significativas em minha vida. Então vamos lá.
O que eu disse? Que são 3 passos para você transformar a sua advocacia em 2026. E qual é o primeiro passo? Na verdade, não é o primeiro, é o primeiro passo, vamos intitular ele de estudo estratégico. Qual que é o problema dele? O estudo aleatório. Então a gente tem o nosso tema e tem o primeiro problema que traz embaixo o nosso tema. Estudo aleatório. A maioria dos advogados estuda por ansiedade. Acho que você nunca ouviu isso, mas presta atenção. O que é estudar por ansiedade? Compra curso porque está em promoção. Nossa, que baita promoção, vou comprar esse curso. Assiste a aula porque está todo mundo falando dela. Nossa, todo mundo está falando, eu vou assistir essa aula também. Lê decisão solta. Pô, que decisão top que o cara postou aqui de direito de família. Nossa, que decisão top que esse outro postou de direito de trabalho. Nossa, que decisão top que esse postou de licitação. Decisões soltas. Boas, mas soltas. E salva post no Instagram o tempo todo que acha interessante. Enfim. Faz tudo de forma aleatória. Isso não gera autoridade. Isso gera informação acumulada. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por favor, interage aqui, porque isso é importante. Se eu te perguntasse... Bom, primeiro, antes de eu fazer essa pergunta, eu vou te dar uma virada de chave, tá? Então presta atenção e pega essa virada de chave. Estudo, ele tem que ser com posicionamento. Estudo tem que ter posicionamento. Você não precisa estudar tudo. Precisa estudar o que te posiciona. E agora eu vou fazer essa pergunta, eu quero que você responda para mim. Por favor, porque é importante. Qual tese você quer dominar em 2026? Já parou e pensou nisso? Qual tese eu quero dominar em 2026? Se alguém lembrar do seu nome, por qual assunto vai vir à mente dele? Quando você faz essa primeira pergunta, qual tese eu quero dominar em 2026? Faça junto com essa segunda pergunta. Se alguém lembrar do meu nome, qual assunto vem em mente? Vamos dar um exemplo? A minha tese é a restituição do teto do INSS. Todo mundo sabe disso. Tá lá escancarado na bio do meu Instagram. E se alguém hoje fala no meu nome, lembra de qual assunto? Tributário. Teto do INSS. É isso que eu estou te perguntando. Qual tese você quer dominar em 2026? Se alguém lembrar do teu nome, qual assunto vem à mente da pessoa? Responde isso, pode responder aqui no chat, não tem problema nenhum. Eu quero saber a sua opinião. Por quê? Porque eu quero te posicionar. Eu quero te colocar em posicionamento. Então, o que você precisa para tudo isso acontecer e você ter uma resposta clara para essas duas perguntas que eu te fiz? Você precisa ter uma tese estratégica, um nicho definido e uma especialização prática. Vamos explicar tudo isso? Bom, alguém já ouviu esse ditado? Não há ventos favoráveis para quem não tem destino. Eu quero dominar essa tese, teto INSS. Olha, Ana, que bacana. Gostaria de ajuda para definir a melhor tese para quem está iniciando. A Aline. Então, gente, deixa eu explicar esses 3 conceitos aqui. Vamos ver se vocês pegam essa visão, tá? Estou perdido, tirando para todos os lados. Então, essa live é para você. Eu já tô no primeiro ponto ainda, tô no primeiro tema. Manda aviãozinho para mais pessoas já assistirem essa live. Que eu vou dar 3 passos, eu tô só no primeiro, que é o estudo estratégico. Olha,
Tese estratégica. Alguém já ouviu esse ditado? Não há ventos favoráveis para quem tem destino. Eu preciso alinhar uma tese estratégica. Murilo, para mim achar a tese estratégica, eu tenho que fazer uma combinação. Tese, nicho, por quê? Vamos dar um exemplo. Eu gosto de dar o exemplo do teto porque é a minha realidade, eu acho que fica mais fácil para você compreender tudo isso. A minha tese estratégica era o teto do INSS. E eu precisava escolher um nicho definido. Ou seja, só no teto eu poderia ter subnichos. Mas eu escolhi um nicho. Qual que era o meu nicho definido? Médicos. Mas vamos voltar um pouquinho além. Por que eu escolhi o teto do INSS como tese estratégica? Porque eu queria atingir pessoas físicas. Teto do INSS me deu a oportunidade de atingir pessoas físicas e não pessoas jurídicas. Dependendo da tese estratégica que você escolhe, você vai atingir pessoas jurídicas. Então eu preferi pessoas físicas. Tudo bem. Aí eu tenho que escolher um nicho definido. A minha tese já me deu a opção que eu iria para a pessoa física. E qual é o nicho definido? Eu escolhi os médicos. Por que eu escolhi médico? Eu deixei de pegar outros profissionais que recolhiam nesse acima do teto? Não. Mas eu precisava de estudo estratégico, que é um direcionamento correto. E uma especialização prática. Aqui eu ralei. Por quê? Porque quando eu comecei com o teto, ninguém fazia isso. Ninguém. Ninguém explicava o teto de forma especializada na prática. E hoje a gente tem uma mentoria, tem um curso específico para isso. Giovanni está aqui, me deu bom dia, ele pode falar melhor aqui para vocês no chat. Hoje nós temos uma mentoria especializada para te deixar especialista nessa tese. Só que quando eu comecei, não tinha. Então eu ralei para moer. Porque se tivesse essa especialização prática, com certeza eu estava em outro nível muito mais rápido. E o que a gente tem que definir tudo isso? Por quê? Porque 2026 é o ano do tributário. Mas não é para quem está esperando a oportunidade. É o ano do tributário, então eu vou ficar quieto que vai bater na minha porta? Não é assim. É para quem está estudando com estratégia. E eu vou dar, nem podia, mas vou dar mais um exemplo. Eu vou falar a estratégia e depois eu dou o exemplo, que vai ficar mais palpável para você entender. A reforma tributária, ela gera transição. Transição gera insegurança. Insegurança gera demanda. Demanda gera honorários. Pegou? Reforma tributária gera transição. Toda mudança tem uma transição. A transição gera o quê? Insegurança. Estou fazendo certo? Será que é certo? Será que isso que eu vou fazer está certo? A insegurança gera o quê? Se eu estou em dúvida, eu tenho que procurar alguém que conheça do assunto. Alguém especializado que me esclareça. Gera demanda. E a demanda, se alguém vem me perguntar o que eu sei, obviamente, eu vou cobrar meus honorários. E eu vou dar um exemplo para você. Só que antes eu vou ler o comentário do Giovanni. Com certeza, a mentoria do Murilo fez a diferença no entendimento da tese do teto do INSS. Aprendi cada detalhe que me trouxe segurança em vender meus serviços. Muito obrigado pelo seu depoimento e feedback. E é isso que eu disse. A especialização prática faz toda a diferença nesse universo. E eu falei que eu ia dar um exemplo por quase um ditado, né? Reforma tributária gera transição, transição gera insegurança, insegurança gera demanda e demanda gera honorários. Quase uma poesia, né? O que eu vou dar um exemplo para você? Tá todo mundo atordoado com relação a aluguéis com a reforma tributária. Quem tem 5, 6 casas aí de aluguel, que é normal, em cidades até minúsculas, tem pessoas que têm bom patrimônio e vivem de renda de aluguel. Estão perturbadas. Espera aí, então agora vou ter que pagar imposto de IBS, CBS, porque eu recolho aluguel?
Tem gente que nem no imposto de renda declara. Aí, opa, agora eu tenho que pagar IBS, CBS? Como assim? Como que eu faço isso? Aí vai falar pro inquilino, pro locatário, não me pague em Pix, eu preciso de dinheiro. Por quê? Porque senão a Receita vai vasculhar a minha conta, vai entender que eu estou recebendo aluguel. Olha quanta dúvida. Aí você, tributarista, que conhece a regra dos aluguéis, com maestria, vai explicar lá para ele certinho que tem que ser em 2026 acima de 240 mil e 4 imóveis para começar a gerar imposto de IBS, CBS ou atingir renda de mais de 288 mil naquele ano para ser contribuinte. Lembrando que no próximo ano tem que usar a regra do ano anterior. Enfim, você consegue dar uma bela da consultoria e ganhar seus honorários. Por quê? Porque reforma tributária gera transição, transição gera insegurança, insegurança gera demanda, vai te procurar e a demanda gera honorários. Entenderam? Gostaram do exemplo? Ficou claro esse exemplo? Mas só para quem sabe falar sobre o assunto. É mágico esse exemplo. Já te dei aqui duas teses, duas oportunidades maravilhosas. Mas isso aqui é para quem sabe falar do assunto. Que a gente volta no início do nosso primeiro passo. Estudo estratégico. Faz toda a diferença. Pegaram? Todo mundo entendeu o passo 1? Me dá feedback aqui. Todo mundo pegou o passo 1? Porque agora, se vocês tiverem ok, a gente vai para o passo 2. Só lembrando. Anota, vamos dar um exercício ao vivo para você do passo 1. O passo 1 é tão importante que eu estou gastando um pouquinho mais de tempo nele. Vou dar um exercício para você, tá? Anota aí então. Todo mundo está com papel e caneta? Então anota aí. Uma área, uma tese e um público. Anota aí. Eu tenho que pensar. Quem está em dúvida, está perdido aí, acho que é a Aline que falou, a Ana Paula. Uma área, escolhe a área, uma tese, escolhe a tese e um público. Aqui você já vai ter um direcionamento enorme, tá bom? Advogado que cresce não estuda por obrigação, estuda com intenção de dominar o jogo. Anota essa frase. Advogado que cresce não estuda por obrigação, estuda com intenção de dominar o jogo. Vamos para o passo 2? Senão a gente vai gastar muito tempo na nossa live só no passo 1. Pegaram? Todo mundo que pegou, perfeito, a Aline falou. Mais feedback, gente. Gostou? Pegaram, anotaram, entenderam os exemplos? É isso que eu quero. Eu quero interação de vocês, porque daí eu consigo entregar ainda mais. Passo 2. Então, passo 1, estudo estratégico. Passo 2, planejamento e gestão. A maioria dos advogados não quebra por falta de conhecimento. Quebra por falta de gestão. Erro comum, tá? Não sabem quanto precisam faturar. Não sabem quantos contratos precisam fechar. Não sabe qual é a taxa de conversão. Mistura conta pessoal com conta profissional. Obrigado, Ana. Aqui, ó. Vamos para o passo 2. Então, já pega essas 4 erros que eu sei que é comum em muito escritório de advocacia. Não sabe quanto precisa faturar. Vive ao acaso. Não sabe quantos contratos precisam fechar para conseguir esse faturamento. Não sabe qual a sua taxa de conversão. Por exemplo, falo com 10 clientes, estou com uma taxa de conversão de 3, de 30%. Ou seja, de cada 10 que eu falo, eu fecho 3. Por quê? Porque a minha taxa de conversão é fundamental para mim saber quantos contratos eu preciso fechar
ou seja, aumentar minha taxa de conversão para me chegar no faturamento que eu preciso. E o pior, né? Misturar conta pessoal com conta profissional. Gente, seu escritório não é você, tá? Então, pega isso já. E se eu te perguntar, agora, qual é a sua meta mensal exata para 2026? Você saberia? Qual a sua meta mensal exata para 2026? Você sabe me dizer? Sua meta, não quanto você quer. Qual seria a sua meta para você chegar no faturamento que você precisa atingir? Sabe responder essa pergunta? Responde aqui para mim. Você hoje sabe responder essa pergunta? Porque ela é fundamental para o funcionamento do seu escritório. Sabem? Eu estou até em silêncio aqui. Ainda não foi definida. A Aline respondeu. Maravilha. Então a gente tem que começar a definir isso, viu, Aline? É fundamental. O gestão e planejamento, ele é muito importante para que você alavanque a sua advocacia. Então, eu vou te ensinar num modelo simples, um mini modelo simples, ao vivo, como que você vai fazer isso. Para a Aline e para a Ana que não sabem. Então, anota isso aqui que eu vou te ensinar um mini modelo, tá bom? 1. Defina a meta anual. Qual que é a sua meta anual de faturamento? Definiu? Então, você vai fazer o seguinte, já anota, ó. Você vai dividir essa meta anual por 12, tá? Relativa aos meses. Então, pega minha meta anual definida e divido por 12. Eu vou descobrir o quê? Eu vou descobrir o meu ticket médio. Qual que é o ticket médio que eu preciso atingir? Aí eu tenho que descobrir qual o número de contratos necessários para mim atingir meu ticket médio. Por exemplo, se eu ganho em torno aí de uns 5 mil reais por contrato ou 2 mil reais por contrato e eu tenho uma meta de 20 mil reais por mês, eu preciso fechar 10 contratos para mim atingir essa meta. Então, meta anual, divido por 12, acho o ticket médio, descubro o número de contratos necessários e descubra quantas reuniões precisa fazer para alcançar essa meta. Bom, não estou fechando essa meta, mas o que eu estou fazendo para isso acontecer? Eu estou no meu escritório, com a porta aberta, esperando o cliente entrar com uma dor nele, ou eu estou buscando reuniões para alcançar essa meta quando ela está longe. Por exemplo, chego no dia 20 do mês, preciso fechar 10 contratos. Chego no dia 20, fechei 5. Então, falta 10 dias e eu preciso fechar mais 5 contratos. O que eu faço? Eu continuo no meu escritório aguardando que alguém tenha uma dor para me procurar, ou eu vou atrás de reuniões para fazer esse fechamento. Ou seja, sabe aquele cliente que está na minha lista, mas eu estou esquecendo dele? Eu volto, busco ele e tento marcar uma reunião. Por quê? Porque reunião online, reunião presencial, traz o quê? Traz maior engajamento. Entenderam o mini modelo para a gente conseguir encontrar a gestão, planejamento, o ticket médio? Se sim, responde aqui para mim, senão a gente repete rapidamente, tá? O que a advocacia na gestão e planejamento é? Ela é matemática. Eu sei que você odeia matemática, por isso você veio para o direito. Mas a gestão é matemática. Então, um exemplo simples. Se eu tenho uma meta de 240 mil no ano, meta, e eu preciso do quê? De 20 mil reais mês para me alcançar 240 mil ano. O meu ticket médio é em torno de 5 mil. Um exemplo aqui, tá? 5 mil. Então eu preciso de 4 contratos mês para chegar na minha meta. Eu tenho que fechar 4 contratos, 5 mil reais, para mim alcançar o meu ticket médio. Então, se a minha conversão é em torno de 20%, eu preciso de 20 reuniões mês. Entenderam? Então, é sempre saber minha taxa de conversão. Porque se de 20 reuniões eu só fecho 4, eu preciso alcançar ou melhorar meu número de reuniões.
Entenderam? Todo mundo pescou isso aqui? Porque pronto, agora isso aqui virou gestão. Vamos lá. O que você precisa entender de gestão? Fluxo de caixa, reserva, previsibilidade e honorários recorrentes. Então, o que eu preciso ter no meu escritório? Eu tenho que ter fluxo de caixa, certo? Eu não posso depender, todo mês eu zero caixa e começo de novo. Não posso. Porque o mês que eu não atinjo o meu ticket médio, eu não atinjo a minha meta, eu não consigo pagar nem meus funcionários. Não é verdade? Ou eu não consigo pôr dinheiro no bolso. Então, eu preciso ter fluxo de caixa. Presta atenção. E eu preciso ter, para mim ter fluxo de caixa, eu vou ter que ter uma reserva. Ou seja, se do meu ticket médio de 20 mil, eu pegar 5 mil e colocar como reserva, todo mês eu tiro 5 mil e deixo como reserva. Ok, eu estou fazendo reserva para o mês que eu não consegui meu ticket médio. E eu preciso ter uma previsibilidade. Como que eu tenho previsibilidade? Ué, se eu tenho que fechar 4 contratos meses todo mês, no mês que eu fecho 8, eu sei que eu tenho uma previsibilidade, eu tenho uma chance de arrecadar menos no mês um pouco mais fraco. Mas eu tenho a previsibilidade que eu preciso de 4 contratos para me fechar a minha meta média de 20 mil. E uma coisa que poucos advogados usam, isso aqui, presta atenção que isso aqui é importante, são os honorários recorrentes. Ou seja, o cliente que já está na minha carteira, eu tenho que usar ele. Ele pode me dar lucro em outras teses. Afinal, o ser humano, ele é o cara da demanda. Acontece com o filho, acontece com a mulher, acontece com o sogro, morre o sogro, separa da mulher, o filho precisa ter uma ação contra a escola. Ele é demandário. O ser humano, ele vive de demanda. É difícil alguém que nunca tenha entrado com uma ação judicial até hoje. Então, eu tenho que ficar de olho nos honorários recorrentes. Ou seja, nunca descartar a minha carteira de clientes. A minha carteira de clientes pode não ser na minha tese, mas eu posso ter parceria e ganhar dinheiro com ela. Por exemplo, o meu cliente do teto, ele quer aposentar. Eu não sou previdenciário, mas eu não posso fazer uma parceria com um advogado previdenciário e ganhar 50% de honorários. O cliente é meu, ele está na minha carteira, ele confia em mim. Quem eu indicar para ele, ele vai fechar. Então por que eu não uso isso? Murilo, o que é isso? Isso é aumentar fluxo de caixa. Entenderam? Então vamos seguir. Para finalizar, o passo 2. Pega essa frase. Eu sei que vocês gostam de frase, não gostam? Então pega essa frase. Sem planejamento, você vira refém do acaso. E advogado não pode viver de acaso. Pegaram? Concordam? Planejamento, a gestão, a importância dele. Sem planejamento, virando refém do acaso. E nós, advogados, não podemos, de maneira alguma, viver do acaso. Bom, todo mundo entendeu o passo 2? A gente ficou um pouquinho mais tempo, porque o passo 2 ele é mega importante. Mega importante. Alguém ficou com dúvida? Alguém entendeu, quer dar feedback? Entendeu a importância do passo 2? Entendeu a importância dessa estratégia para manter o escritório equilibrado? Vamos, gente, preciso de feedback aqui. Se vocês estão preparados para entrar no passo 3. Se ficou alguma dúvida no passo 2, a gente já caminhar para o passo 3. Ok? Por favor, me deem feedbacks aqui. Se gostaram, se pegaram os mini modelos simples aí. Entendido? Maravilha. A Aline falou aqui. Entendido. Vou levar a resposta dela como que todos entenderam. Tá bom? Então vamos agora para o passo 3. O passo 3 eu acho que é o mais difícil para advogado. Mas um dos mais importantes. Então, presta atenção, não sai daqui, porque eu vou te explicar agora o passo 3, que é o posicionamento e ação. Aquilo que você não faz, aquilo que você jamais coloca em prática, a sua falha fatal quando você tem um plano perfeito. Posicionamento e ação.
Então, presta atenção nesse passo. Você pode estudar, pode planejar, pode organizar planilha, mas se ninguém souber o que você faz, você continua invisível. Forte? Dá um feedback para mim. Forte isso? Você pode estudar de forma estratégica. Você pode planejar, pode organizar o seu escritório. Você pode fazer o passo 1, pode fazer o passo 2, mas se ninguém souber o que você faz, você continua invisível. Então eu vou te explicar aqui agora, papel e caneta na mão, viu? Todo mundo entendeu isso? Todo mundo concorda com isso? É que é o mais importante para mim. Eu quero opiniões diversas ou feedbacks para mim chegar num denominador comum e melhor para todos, tá? Então, eu vou te dar aqui 3 níveis de posicionamento. Então, papel e caneta na mão. Essa é a minha dificuldade, Ana. Ah, que maravilha. Então, esse passo 3 é para você. Então, presta atenção e já anota esses 3 níveis de posicionamento. 1. Base atual. Anota assim, 1, base atual. Agora eu vou te explicar o que é a base atual. Sua carteira de clientes já conhece tudo que você faz? É uma pergunta. Sua carteira de clientes que está aí, fiel a você, conhece todo o serviço que você oferece? Você já revisitou contratos antigos? Sabe aquele contrato que já fechou com você faz 3 anos, mas o cara te acompanha nas redes sociais? Dá uma olhadinha nesse contrato. Lembra dessa pessoa? Vamos voltar para a nossa base atual? Vamos entregar marketing de conteúdo para esses nossos clientes que já estão na nossa base? Essa base 1. Muitos ignoram, porque a frase é fatal. Muitos ignoram o ouro que já possui. Base 1 é a frase fatal dela. Muitos ignoram o ouro que já possui. Todo mundo se identificou com isso? Vamos lá. Nível 2 de posicionamento, tá? Esse é o 1, o 2. Comunicação estratégica. Você faz conteúdo direcionado? A sua linguagem é clara? Falar de problema real e não de artigo de lei? Como é que está a sua comunicação? Quando você faz um vídeo, você faz para qual público? Para público direcionado? Como que você fala? Você já começa, vou dar um exemplo aqui. Eu sou a Ana, sou advogado tributário. Para. Vamos fazer uma linguagem mais clara? Vamos começar com o assunto? Vamos despertar a curiosidade? E vamos falar de exemplo real? Vamos esquecer um pouco o artigo de lei? Essa é a comunicação estratégica. Terceiro, autoridade percebida. Como que eu gero... Isso aqui eu quero que você anote, pelo amor de Deus. Você que está com dificuldade em autoridade, anota isso aqui. Anota, você vai esquecer. Isso aqui você tem que colocar no post-it do seu notebook de trabalho. Para todo dia você lembrar disso. Combinado? Dá o combinado aqui. Escreve aqui, porque quando a gente faz compromisso público, a gente é obrigado a realizar. Compromisso público, a gente segue à risca. Então escreve aqui para mim. Eu vou fazer isso para gerar autoridade. Então você vai escrever essas 3 coisas aqui nesse post-it e vai colar no seu notebook. Escreve para mim que eu quero ver o seu compromisso. Você vai escrever assim, ó, frequência, tá? Autoridade é gerada por frequência. Marketing de conteúdo o tempo todo. Clareza, estou explicando para o meu cliente ou não? Ou estou explicando para o meu colega? Meu colega não é meu cliente, então tem que explicar na linguagem que ele entende. E segurança.
Eu falo todo dia, eu falo com clareza e eu falo com segurança. Com isso, eu vou gerar autoridade. Pegaram? Aí você vai dizer, diga para você mesmo isso aqui. Especialista não é quem sabe mais. É quem comunica melhor o que sabe. Especialista não é quem sabe mais. É quem comunica melhor o que sabe. Pegaram? Gostaram dessa frase? Porque às vezes você acha que você tem que ter pós-graduação, mestrado, saber tudo sobre aquilo para você virar autoridade. Nananina não. Autoridade é quem comunica-se melhor com o que sabe. Todo mundo concorda? Pegaram a Aline? Ótimo, quero mais feedback. Gostaram dessa frase? Não é frase motivacional, é frase de realidade. Só que a gente tem uma trava na nossa mente que não nos deixa enxergar isso, tá? Então, o que a gente tem que entender depois desses 3 passos? 2026 é o ano do tributário, mas não é para quem está esperando. É para quem está se posicionando agora. Olha a urgência. 2026 é o ano do tributário, mas não é para quem está esperando. É para quem está se posicionando, vírgula, olha a urgência, agora. Todo mundo entendeu os 3 passos? Sim? Vamos fazer? Minha trava é em segurança. Então, faz o testezinho lá da autoridade. Ó, aqueles 3 passinhos. Frequência, clareza e segurança. Vídeos menores, vídeos curtos, que vai te gerando segurança a partir que você vai melhorando neles, tá? Vamos fechar aqui e vamos fazer um resumão? Para todo mundo estar aqui, porque o tempo está passando, vocês têm que trabalhar hoje, meu compromisso é 40 minutos, eu extrapolei 40 minutos, mas tá bom a live, não tá? Live é ruim, a gente encerra com 30, mas quando é muito assunto e todo mundo está vendo a importância de interagir, e está sendo importante para vocês que estão aqui, porque o mais importante é entregar conteúdo para vocês, tá bom? E conteúdo apenas em texto. Texto é bom se você tem um bom carrossel. Só que a gente tem que mesclar, viu, Aline? Não dá para ficar só com texto. Por quê? Porque eu tenho que vincular a sua imagem. A sua imagem. Quem olha para você tem que saber que você é autoridade. Eu não posso ter só texto, porque eu vou até ler que ela é uma autoridade, mas eu preciso ver a imagem. Eu preciso ver como ela fala. Eu preciso ver como ela se posiciona. Hoje nós somos muito visuais. A gente quer ver a pessoa, tá bom? Então, ótimas dicas. Então vamos para o resumão final? Ó, então, os 3 pilares que a gente falou aqui. Estudo direcionado, planejamento real, posicionamento com ação. Se você domina esses 3 passos, é muito improvável que você não tenha sucesso em 2026. Mas muito improvável. Aqui, a Michelle é a nossa assessoria de marketing. Olha que bom ela está falando aqui, ó. Vídeos alcançam mais pessoas. Entendeu, Aline? Olha a importância disso. Mas não quer dizer que o post também não seja importante, né, Michelle? Também é importante. Mas o vídeo, para posicionamento, é muito melhor. Vamos fazer uma provocação final aqui para vocês? Eu quero todo mundo respondendo. Agora eu quero todo mundo respondendo. Ninguém vai ficar omisso aqui nessa resposta, não. Tá bom? Vamos combinar isso? Então vamos lá. Daqui a 10 anos, quando chegar dezembro, você vai olhar para 2026 como o ano que tudo virou ou como mais um ano de esforço sem direção? Perguntinha para vocês. E como fazer um bom vídeo? Dica, por favor. Meus vídeos normalmente dão o dobro de visualizações. Gilvânio, nosso mentorado, aqui ó. A gente tem que entregar tudo isso. Vejam, gente. O que a gente falou aqui é muito real, tá? Não é apenas escolher a tese, não é apenas estudar a estratégia.
Não é apenas ter gestão, tem que ter posicionamento, tem que ter alcance, tem que dominar todas essas técnicas, tá? Para você ter sucesso. E o Giovanni está tendo sucesso, né? Até falou para mim ontem que recebeu uma instituição em 43 dias. Moço, você protocolar dia 7 de janeiro, quando está todo mundo de recesso, e receber dia 20 de fevereiro, é quando o advogado está voltando para o escritório e ele está pondo dinheiro no bolso. Vai falar que é bom ou não é bom trabalhar com direito tributário administrativo? Olha, Ana, tudo virou. Esse é o ano. Isso, positividade. Isso que eu quero. Compromisso público. Escreve. Olha, Giovanni, com certeza o ano que mudou a visão da minha advocacia. Maravilha. Então vou repetir que a gente falou no meio aqui e não pegou. Se daqui a 10 anos, chegar em dezembro, você vai olhar para 2026 como o ano que tudo virou ou mais um ano de esforço sem direção? A resposta é sua, tá? E eu te entreguei ouro nessa live. Então vamos fazer um compromisso público de todo mundo? Já que a gente está nessa animação, está todo mundo interagindo, vamos fazer o seguinte. Você vai escrever aqui para mim, nessa live. Eu decido crescer com estratégia. Escreve assim. Eu decido crescer com estratégia. Por quê? Para não ser tudo ao acaso. É o meu novo ano. Olha só, que maravilha. Gente, então escreve aqui. Vamos fazer esse compromisso público? Eu decido crescer com estratégia. Vocês estão falando que vai ser o ano da virada. Então faz o compromisso público aqui. Coloca essa frase. Eu decido crescer com estratégia. Estou esperando para mim fazer a minha frase final. Vamos lá. Eu quero ver compromisso. Maravilha. Olha, Aline. Eu decido crescer com estratégia. Vamos, gente. Quero mais pessoas escrevendo. Por quê? Giovanni, eu decido crescer com estratégia. Maravilha. Eujácio, eu decido crescer com estratégia. Quem mais? Vamos? É isso que eu quero. Vamos, Ana. Você estava interagindo bastante aqui. Escreve para nós essa frase. Mostra que você vai ter mudança. Certinho? Eu sei que eu estou extrapolando tempo, já veio aqui a comunicação que eu estou extrapolando. Maravilha! Ana, eu decido crescer com estratégia. E quem mais quiser, coloca aqui. Porque eu quero compromisso público de vocês. Gente, então presta atenção para a gente fechar essa live com chave de ouro, tá? A advocacia é profissão de elite. Mas só cresce quem age como empresário. Se você aplicar esses 3 passos que eu te mostrei aqui hoje, sua advocacia não será a mesma no final desse ano. Isso é eu que estou falando para você. Se você aplicar tudo isso, pode me cobrar o resultado, que eu sei que você vai conseguir. Pessoal, muito obrigado a todos. Essa live eu vou deixar gravada para quem não anotou tudo. Claro, a gente sempre entrega material gratuito e deixa à disposição de vocês.